Vamos falar de forma simplificada o papel do profissional da contabilidade. Imagine uma empresa como um organismo vivo. Nessa empresa nós temos pessoas, receita de vendas, produtos ou serviços, as mais variadas despesas como água, luz, folha de pagamento, despesas com a estrutura. Então, as mais variadas despesas dentro dessa empresa, desse negócio. Imaginem agora o que controla todo esse patrimônio, toda essa gestão. Por trás disso, você tem o profissional da contabilidade. Isso não quer dizer que um contador vai atuar somente dentro das empresas. São diversas áreas de atuação da contabilidade. Podemos ser controladores, auditores, peritos contábeis, podemos estar empreendendo na área contábil também, consultores e analistas desempenhando funções de gestão dentro das empresas. Olha o know-how aí que vocês têm de conhecimento e de atuação. Falamos muito sobre a parte privada. Agora imaginem também esse profissional inserido na parte pública. Os vários concursos públicos trazem todo o conhecimento da matriz curricular da contabilidade. Então, são várias oportunidades de desempenhar funções públicas, como, por exemplo, auditores fiscais da Receita Federal, auditores do INSS, entre outros concursos que são direcionados à nossa área da contabilidade. Certo, agora que vocês entenderam de forma simplificada a atuação de um contador, porque são vários os contextos que ele pode atuar, nós vamos falar sobre o diferencial da FMB do curso de Ciências Contábeis. Dentro do curso de Ciências Contábeis da FMB, nós temos disciplinas voltadas a aliar teoria à prática contábil. Uma dessas é o nosso NAF, o nosso Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Nele, esse aluno ele vai ter a oportunidade de fazer treinamentos com Receita Federal, estados e municípios, aprendendo a teoria e levando para atendimento na prática à comunidade. Outra disciplina é o nosso Sistema Público de Escrituração Digital. Esse aluno ele aprende na prática a fazer toda a escrituração cobrada a nível governamental. O contador precisa em sua área. Além das disciplinas que nós trouxemos aqui para vocês, temos disciplinas como contabilidade tributária, micro e macroeconomia, empreendedorismo, que vão auxiliar esse contador a entender o universo das pequenas, médias e grandes empresas, projetando esse contador não só para atender a região do Maciço de Baturité, mas atender o Brasil como um todo. Então, se você pretende ser esse contador consultivo, estratégico, um gestor tributário ou até voltado para concursos públicos, a FMB tem todas as ferramentas para atender essa sua necessidade. Estamos te esperando! FMB, seu sonho ao seu alcance. Um pouco sobre a teologia e trazer os convidados, pastores, amigos nossos, para poder aqui estarmos conversando, debatendo. E como de costume, nós iniciamos nosso podcast com oração. Então, vamos iniciar. Peço a você que está em casa, aí, que feche teus olhos, curta a cabeça e oremos. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Obrigado, Deus, por mais esse momento que Tu nos concede, Pai. Dai-nos, ó Pai, Teu olhar de misericórdia sobre nossa vida. Que esses momentos que vamos estar aqui reunidos, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Pai, dos Teus ensinamentos, que esteja o Teu Espírito Santo nos conduzindo, nos dando sabedoria e discernimento. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Visita cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, ó Pai, e traz a Tua proteção, traz a Tua paz e nos guarde de todo mal.
Assim, Deus, eu oro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão dizendo que está sem som. Dá uma olhadinha aí. Deu ok? Todo mundo está ouvindo aí, vocês que estão aí, eu vim aqui, boa tarde. Já quero mandar boa tarde aqui para os nossos internados, já estão conosco aqui, José Mauro, Fernando Quirino, né? José Mário, né? Betuel, a Gardênia, prazer, professora Gardênia, você está conosco aqui também, seja bem-vinda ao nosso podcast. E hoje eu estou aqui com o pastor Wagner Gaspar, que já é conhecido de você, já ele fala quem ele é, mas eu quero começar aqui falando com o nosso convidado, pastor Edson, que está aqui conosco. Pastor Edson, seja bem-vindo, né, ao nosso podcast Pensando Teologicamente. E eu já começo com uma pergunta. Quem é o pastor Edson? Muito prazer. Eu saúdo a todos no amor, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edson Araújo, sou pastor batista há 30 anos, exerci ministério pastoral no Recife, no Piauí, em Brasília, e há quase 22 anos estou em Fortaleza, sempre pastoreando. Aqui, pastoreei a Igreja Batista Alvorada, que fica na Aldeota, e organizamos a Igreja Evangélica Batista de Fortaleza, onde pastoreio, que fica na Sapiranga, a 2 quadras do shopping Via Sul. Meu vizinho. Isso. Meu vizinho. Tem que sido bom. uma honra. Que bom, pastor. E formação, pastor? Pois também? não, eu sou bacharel em teologia, Uhum. Fiz o mestrado também no Que Seminário do Norte. Não cheguei a concluir porque o seminário deixou de oferecer, Olha justamente quando nós estávamos bem próximos de receber, mas concluímos as disciplinas, faltava somente o trabalho final. Enfim, o conteúdo ficou, né? E também eu trabalhei muito tempo, por 21 anos na educação, tá certo? Em formação pedagógica, e exerci, lecionando também em algumas casas teológicas. Perfeito, pastor. Seja bem-vindo, então. Muito obrigado. Vamos estar aqui batendo hoje, aqui debatendo, né? Batendo e debatendo, né, pastor? Sobre pneumatologia. Mas vamos lá. Pastor Wagner Gaspar, mais uma vez, seja bem-vindo, né? Relembre ao pessoal quem é o pastor Wagner Gaspar. Sou o pastor Wagner Gaspar, amigo do pastor Edilson, né? Esposo da pastora Edna Gaspar, pastor da Igreja Congregacional Antioquia, ali na Vila Manuel Sátio. Sou professor de teologia, sou também professor de judô, faixa preta segundo ano, né? Pastor Edson é grande, então é bom a gente falar essas coisas. Antes de começar, né? Já começar a gente vai que... falando logo, é qualquer coisa. E estou muito feliz de estar aqui. Já conheci o pastor Edson de ouvir falar. Agora meus olhos estão vendo, né? Já ouvi falar muito do trabalho dele, a Igreja Batista Alvorada, estive celebrando um casamento lá, a igreja belíssima, e um patrimônio do Evangelho de Fortaleza ali, uma das pioneiras. Perfeito, pastor. Ainda é fruto de muito trabalho de missionários americanos, Isso, né? pastor Gerald Golston. Rapaz, tremendo, tremendo. Sim. Quem está lá é o pastor Seabra hoje? Pastor Paulo Seabra, que foi meu pastor quando eu era membro da primeira Igreja Batista de Fortaleza, e ele era o meu pastor. Quando eu fui para o seminário, foi essa igreja que me recomendou ao seminário. Pastor Paulo Roberto Seabra, recomendo trazer aqui um pastor tremendo, tremendo. É um patrimônio do Evangelho de Fortaleza também, faz parte da história. Recomendo trazer. Vamos anotar para trazer essas celebridades teológicas do estado do Ceará, né? E vamos ao nosso assunto, mandando abraço aqui pro pessoal aqui. Olha aí, pastor, hoje nós estamos aqui também com o Éder Lopes, rapaz. O Éder também deu... Éder, tá bom de tu voltar a fazer teologia, meu irmão, né? Me lembro que o Éder foi aluno de teologia, também parou, mas eu espero ver novamente ele aqui, voltando aí a nossa sala de aula também, né? Você que está nos ouvindo, já começa a clicar, já começa a mandar o nosso link também para outras pessoas aí. Eu estou sentindo falta de muita gente hoje aqui, viu? E tem umas pessoas de carteirinha assinada aí, que quando parte aqui já estão tudo ligando e já estão participando. Então já começa aí a replicar o nosso link do nosso podcast, que hoje nós vamos estar falando sobre pneumatologia. E eu vou fazer essa primeira pergunta logo para o pastor Edson, que está aqui. Afinal de contas, o que significa pneumatologia? É algum remédio? O que é isso aí? O que é pneumatologia, pastor? Muito bem. Pneumatologia é o estudo
da doutrina do Espírito Santo, não é? A junção de duas palavras, né? Pneuma, que é espírito, é vento também, ar, é sopro, tá certo? E logia, que é estudo, Então, trabalha com a obra primária do Espírito Santo de Deus, a ação dele no corpo de Cristo, que é a igreja, a ação dele nos salvos. Perfeito, perfeito. Eu vou ficar aqui transitando aqui, vocês dois aqui, com uma pergunta, viu, pastor? Vou começar a aperrear também o pastor Wagner aqui, né? A gente fala muito sobre essa questão de Espírito Santo, né? Dons do Espírito Santo, né? Pastor Wagner, você acha que existe alguma, eu diria assim, alguma ignorância com relação aos dons do Espírito Santo? Ou não? Todo mundo já entende? Quem dera entendesse, né? Billy Graham já falava no seu livro Espírito Santo que uma das grandes lacunas da questão da teologia seria a pneumatologia. E hoje também nós temos o pior do que a ignorância, não sei qual é o pior, pastor Ed, se é a ignorância ou os excessos. Nós temos uma confusão hoje do que é Espírito Santo, que são dons paranormais, talentos paranormais, farsa, sensacionalismo, histerismo, demônio, cachaça, droga. É uma confusão. Nós vivemos uma época, segundo Zygmunt Bauman, que nós vivemos a pós-modernidade, é o mundo líquido. Então, a gente vive uma confusão. Se antes nós tínhamos as nossas divisões, por exemplo, nós estamos aqui congregacionais batistas, dava para saber quem era quem pelo inário, né? Sim. Era o cantor cristão e os salmos e hinos. E hoje? Hoje é todo mundo... Estamos cantando harpa. Todo mundo cantando de outra coisa. Mas tem um lado bom também dessa bagunça, mas existe muita ignorância e muita confusão também. Você concorda, pastor? Sim, sim. Há uma necessidade de um equilíbrio. Logo quando tocamos nesse assunto, pastor Edilson, pastor Gaspar, nós sempre somos questionados. Você é cessacionista ou você é continuista? Tá certo? Então, assim, você acredita nos dons, em todos eles, ou você acha que aquilo se encerrou na igreja primitiva, no contexto apostólico? Então, na verdade, há uma negação no que diz respeito ao estudo profundo daquilo que realmente representam os dons espirituais. Tá? Os dons espirituais, inclusive, tem alguma cola aqui para a gente falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu acredito de grande importância que nós consideremos o motivo pelo qual a igreja é abençoada com dons. Tá? Então, nós recebemos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Tá? E cada igreja tem o seu próprio contexto. Nós temos, por exemplo, 3 listas de dons espirituais no Novo Testamento. Em 1 Coríntios, em Romanos e em Efésios. Tá? As 3 foram escritas por Paulo, o mesmo escritor. No entanto, nós temos listas distintas. Elas não são iguais. Tá? E isso é sintomático. Tá? Isso demonstra que as igrejas têm suas particularidades. As igrejas são diferentes. Então, o Espírito assistiu aquelas igrejas de uma maneira diferente, como hoje. Então, o fato da igreja do pastor Walter, né? Wagner Gaspar, né? Eu vou chamar de Gaspar porque eu não erro. do pastor Wagner Gaspar. Ter diferença, algumas distinções em relação a que eu pastoreio, aqui o colega pastoreia, não faz dela inferior ou superior. É uma igreja distinta, tá? Diferente. Pode ter sido abençoada com dons que a minha não foi. E a minha pode ter sido abençoada com dons que a sua não foi. Tá certo? Porque o Espírito tem liberdade para isso. O senhor falou muito da questão, sempre apontando o Espírito Santo, na realidade, de Novo Testamento. E aí eu vou aqui para o Wagner para pegar aqui esse gancho. Antigo Testamento, o Espírito Santo se agiu como agiu? Em todo momento, né? Aqui já no comecinho da Bíblia a gente já vê o Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra rua
no hebraico significa espírito, é a mesma palavra pneuma, sopro, vento, e ele pairava sobre as águas, ele estava como uma maneira atuante, como uma galinha que choca os ovos. Mas você vê no Novo Testamento, você vê uma atuação do Espírito Santo muito ligada também ao próprio revestimento do poder, mostrando, eu diria assim, fortalecendo agora as boas novas do Evangelho, como avaliando, né? Dando a validade, né? E no Antigo Testamento? No Antigo Testamento a diferença Quando é que ele começa? É muito diferente, mas sempre atuante. Por exemplo, o Antigo Testamento era temporária e seletiva. Era uma habitação temporária e seletiva. Ele enchia alguns para benefício da coletividade. Exemplo, por exemplo, Bezalel, que era um dos artífices do templo. Ele foi cheio do Espírito Santo para fazer o templo. Sansão foi cheio do Espírito Santo para meter a pé no povo. Peraí, quer dizer que o Espírito Santo encheu só para a Sansão bater no povo? Meter a pé no povo. Você acha que o Espírito Santo ainda enche o povo para bater no povo? Eu acho que Deus encheu meus alunos para meter a pé no povo, né? Às vezes eles apanham, né? Mas né? A gente ora, né? Então, quando tu apanha, porque tu não está com o Espírito Santo. Estava cheio, não, estava em pecado. Está em pecado, né? Não, mas porque ele era um juiz, né? Os juízes, Deus enchia temporariamente para benefício dos reis, sacerdotes, juízes e profetas. Então, esses, no Antigo Testamento, eram cheios para benefício da coletividade. Um exemplo disso é o punhado de lã que Gideão pede. Ele pede para encher, molhar o punhado de lã e não molhar a terra. E ele assim faz. Depois a terra estava molhada e a lã estava seca. Essa é uma tipologia que mostra justamente o que o Espírito Santo faz. Enche para ministrar aos outros no Antigo Testamento. Isso mesmo. Já no Novo Testamento, né, pastor? Isso mesmo. Totalmente diferente. No Antigo Testamento é selo, é permanente, não sai. Não tem saindo Espírito Santo, por exemplo, como saiu o Espírito Santo de Saul. Não é temporário mais, já é diferente, é outra maneira maravilhosa. É a dispensação do Espírito Santo na igreja. Pegando o que ele falou, corroborando, pastor. sim. E eu quero fazer uma pergunta em cima do que ele falou de Saul. Sim. Porque na palavra de Deus diz que Deus revestiu Saul do Espírito, né? Espírito. E, de repente, Saul, por conta das suas ações, diz que o Espírito sai, e você vê aquela passagem em que diz que um espírito imundo se apodera de Saul, né? Isso. O senhor entende que o fato de uma não obediência, eu vou tentar elaborar essa questão aqui para poder... Libera o espaço para a ação do mal e a ausência do Espírito Santo. Sim. A casa, quando tem um demônio, e esse demônio é expulso e ela fica vazia, via de regra, o demônio volta trazendo consigo mais 7. Tá? Eu gostaria, pastor, só de corroborar com o pastor Gaspar sobre essa que ele foi muito feliz, tá, em mostrar a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, tá certo? E fazendo uma distinção do Novo Testamento. No Novo Testamento ele está permanente na igreja, na vida da igreja. Nós vivemos, cada um de nós, né, é templo do Espírito Santo, está conosco. No Antigo Testamento, como, por exemplo, na experiência de Isaías, capítulo 61, quando ele diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para libertar cativos, tá? Então, assim, muito forte, né, pastor? Então, assim, mostra a atuação do Espírito Santo... Com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. A atuação do Espírito Santo de uma maneira pontual e com um objetivo claro. Né? Isaías deixa muito claro isso. Tá? O porquê dele ter vindo. Isso, o motivo pelo qual o Espírito de Deus está sobre mim nesse momento. Enquanto que no Novo Testamento, e aí nós até temos alguma coisa, daqui a pouquinho podemos abordar isso, nós já somos completamente dependentes da assistência do Espírito Santo. Tá? Então, ele atua na nossa santificação, na verdade, ele atua desde o início, a sua função primária é de nos convencer do pecado, tá? Atua também na nossa santificação, atua também discernindo o propósito de Deus para a nossa vida. Eu falei até nos 6 aspectos da salvação de Calvino,
que também é o Espírito Santo que faz. Ele convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo na hora da salvação. Isso. Ele está em nós, então é por isso que nós não perdemos a salvação. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Isso. Fui salvo quando aceitei Jesus, estou sendo salvo, porque todo dia o Espírito Santo me convence, me leva aos pés da cruz, e serei salvo quando o Espírito Santo me revestir de incorruptibilidade. Muito bom. Eita, Jesus. Pode corroborar? Pode corroborar, porque eu já estou aqui vendo os internautas, tem uma pergunta aqui, que essa daqui eu já estou me coçando todinho para ir para vocês. Mas vai lá. Essa aí que deve ser para o Gaspar. É pastor Edson. Essa ideia que Gaspar declinou, levantou essa bola aí, eu vou cortar, né? Eu joguei voleibol. Tá certo. Então, é fundamental, porque o que ele falou? Falou nos 3 tempos da salvação. Os 3 tempos da salvação, que são distintos, porém necessários, tá? O tempo da justificação, que é quando o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e aponta para Cristo, porque convencido do pecado... Vou caminhar agora. Isso. Agora, o segundo tempo, que é justamente a santificação. Estou sendo salvo, né? Estou sendo salvo, tá? E o tempo da glorificação. Tá? Serei salvo. Fui, estou sendo e serei. Mas nunca deixei de ser. Mas nunca deixei de ser. Nunca deixei de ser. Exatamente. E salvação não se perde. Não. Óbvio. Não por mim. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Tem competência para terminar. Tá certo. Eu tenho aqui uma pergunta. Só eu complementar. Pode complementar, que está começando a ficar bom. Tô vendo aqui, que isso é arrogância nossa. Não é nada nosso. É graça. É eu crer na graça, eu me apropriar da graça, e essa apropriação que me torna mais santo. Isso. E me torna mais humilde até. Eu digo, pastor Edilson e pastor Galo, se a salvação pudesse ser perdida, eu perderia todo dia. Tá? Todo dia eu perderia, tá certo? Porque se ela pudesse ser perdida, a cada dia, pelo fato de, infelizmente, ainda estar no corpo corruptível, tá? Eu perderia pelas falhas que ainda cometo. Amém. Vamos lá, abraço aqui ao pessoal que estão chegando aqui, nosso internauta. Quero mandar aqui um abraço para o Betuel, que ele é lá da Assembleia de Deus, do Templo Central do Bom Jardim. Forte abraço aí, pessoal. Também tem o pessoal lá de Baturité, né? Estou aqui com a nossa amiga Cássia, irmã Cássia, grande teóloga aí também, que se formou conosco aí. Um forte abraço, né? Também estamos com a nossa professora teóloga também e chefe do doutor Gaspar, Edna Gaspar, viu? Opa! Então, essa bênção, né? Você se comporte aí, doutor Ed está aqui conosco. Pai do Senhor também, ao João Maci, né? Pastor Armando Xavier, olha a honra aqui, rapaz, nosso presidente da Associação das Igrejas. Lembrei do senhor hoje. Rapaz, só falta trazer o pastor Edson Araújo, que o pastor Armando começou a nos seguir agora aqui no Pensando Teologicamente. Rapaz, olha aí. Rapaz, bom demais, rapaz. Eu tive umas 30 vezes já aqui, né, macho? O Armando apareceu, o pastor Edson apareceu primeiro. E quem está conosco também aqui, o grande apóstolo Jones, grande professor de hebraico, né? Muito querido. Quem abração é raio também, que está aqui, que está mandando um abraço? Eu não sei, esse negócio de raio é contigo, isso vai dar certo. Mas eu tenho aqui uma pergunta interessante que vem do Éder. O Éder aqui passou aqui, o Éder, mas antes dessa eu tenho que voltar aqui foi uma pessoa que falou sobre o Espírito Santo e ele perguntou o seguinte, onde é que está? Mário Júnior, gostei dessa pergunta, e era bem instiga a gente a pensar. O Espírito Santo nas outras religiões que não é evangélica está caracterizado onde? Para quem vai responder essa aí? É bem fora da caixa, né? Essa daí, né? Porque o que ele vai trazer é exatamente o seguinte, é assim, se o Espírito Santo ele é cristão, sim. Somente cristão, Sim. praticamente ele está apertando isso. Sim. Ele é uma exclusividade do cristianismo? Dentro da pneumatologia existe uma temática, uma subtemática, vamos chamar assim, de graça comum, tá? Que é a graça comum que é comum a todos, porque todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Então você vê uma beleza em uma música que necessariamente não é uma música evangélica e você vai dizer isso aqui é do diabo? Não necessariamente. Tá? Existe a graça comum a todos. Você vê muitas vezes homens honrados dentro do contexto humano,
que não são do contexto da fé. Tá? Então, eles receberam graça comum. Tá? E o Espírito Santo então age de uma certa forma na vida deles. Sim, sim. A graça especial, que é a graça salvadora, é uma coisa, né? A graça comum, o nome já está dizendo. Boa comum resposta. Boa resposta. Quer complementar, pastor? Não sei se é complementar ou ser um pouco redundante, mas a questão da graça comum é muito interessante. Por exemplo, Ayrton Senna, Garrincha, Sim. Pelé, esses dons a essas pessoas talentosas além da média são um exemplo de graça comum. Deus é um Deus de justiça. Ele não abençoa só os evangélicos. Sim. Mas na questão do Espírito Santo, ele age, ele está onipresente em todas as coisas, e dentro na teologia neo-ortodoxa, se coloca o panenteísmo, por exemplo, que não é que Deus é tudo, mas Deus está em tudo. Isso. Porque Deus mantém todas as coisas, Deus mantém as leis da física, da química, que mantém o universo em harmonia. Então, o Espírito de Deus está guiando e sustentando a criação. A gente pode ver o Espírito Santo dessa forma, porém, não de maneira salvífica e nem de dons do Espírito Santo. Isso. Porque uma vez uma pastora, eu vou até citar, não estou querendo ser antiético aqui, mas a Fernanda Brum disse que uma pessoa que era um vidente num programa de TV era um dom que Deus deu a ele. Não, ali não é dom que Deus deu a ele. Deus não dá esse tipo de dom. Para isso, nós temos os dons do Espírito Santo. Não Exatamente. tem nada similar que se misture nesse aspecto. Por exemplo, uma pessoa que tem uma vidência na macumba, ela não é de Deus. Não. Uma pessoa que tem uma vidência fora da igreja não é de Deus. E dentro da igreja, a vidência não é similar das religiões afro-brasileiras, nem espíritas, nem em momento nenhum. Pelo próprio objetivo. O objetivo dos dons do Espírito, como eu falei agora há pouco, né? São para um são dados para aqueles que creem em Cristo como E é para a edificação do corpo. Do corpo. Não é para grandeza pessoal. Nem para promover ninguém. Promoção X ou Y, né? Bom demais. Vamos aqui. Eu tenho umas perguntas, também eu tenho umas minhas aqui também, né? Mas vamos aqui pegar aqui um aqui do que eu tenho que pegar aqui. Tem teólogos aqui fazendo pergunta, rapaz. A gente tem que ficar meio preocupado. Se pergunta de teólogo, geralmente tem uma casca de banana por trás, né? Apóstolo Jânio, professor Jonas, ele vai dizer o seguinte: existe um texto claro no Novo Testamento, ou Velho Testamento, sobre a permanência ou pontualidade do Espírito Santo, ou os comentários são apenas especulações teológicas? Existe um texto, claro, no Novo Testamento ou no Velho Testamento, sobre a permanência ou pontualidade do Espírito Santo, ou os comentários são apenas especulações teológicas? Tem textos. Sim, vários. Por exemplo, 1 Coríntios 6,19, né? Olha aí, por favor, Gaspar, no seu, Só um momento. né, que é mais rápido, por favor. 1 Coríntios 6,19 mostra que no Novo Testamento o Espírito habita no crente, né? E no caso do Antigo Testamento, conforme o pastor Gaspar declinou há pouco, né? 6,19, né? Isso, 6,19. Pode ler, por favor, pastor. Só um momento. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, o corpo é. Não, ele não está somente naquele momento, mas o corpo é templo do Espírito Santo. Ele falava para uma igreja cristã, falava para crentes, tá? Então esse para mim eu já tem até outro aqui. Tem 1 Coríntios 3,16 também. Sois santuário de Deus. Isso. O Espírito de Deus habita em vós. Isso. Então assim é um santuário. Aqui é o local de habitação, tá certo? E no Antigo Testamento, conforme o pastor Gaspar mencionou, de uma maneira muito feliz, né? O caso de Sansão, ali foi algo pontual, tá certo? Foi pontual. Em momento algum a gente vê que havia uma habitação do Espírito ali. Somente no Novo Testamento é que... Inclusive, pastores, né? A gente vê, quando Jesus diz assim, né? Que ele ia mandar um outro Consolador, né? A palavra no original, né? Que é a Paracletos. Alan Paracletos dá a entender que é um personagem distinto que virá, tá? Dentro de uma função distinta, um outro, né, que é Alan, tá? E Paracletos, que é consolo, advogado, defensor, que né? fica do lado da que vai pessoa ficar do lado, e ele vem para ficar,
tá? A colocação do próprio Cristo, tá? Nessa perspectiva. Tá? Que eu vejo claramente uma distinção da ação do Espírito no Antigo Testamento. Uhum. Posso Perfeito, falar meu completo texto aqui? Vá. Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós vimos, nós recebemos a fé. E quando nós recebemos essa fé, em Efésios capítulo 1, verso 13, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Em Efésios capítulo 1, verso 13. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Em Romanos capítulo 11, verso 29, diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Total. Isso. O meu está... E é muito interessante a colocação de Efésios, né? Porque o último podcast ele estava batendo no calvinismo. Eu está aqui defendendo. Ele é bem pago. Ele é bem. Então, assim, você vê no texto de Efésios que ele colocou, né? Quando Paulo fala assim, nós esperávamos, nós quem? Os judeus, tá? E vós que nem esperavam, não tinham qualquer esperança, tá? Mas pela ação do Espírito Santo, vocês creram, tá? E foi-lhe dado, portanto, a bênção da salvação. Então, isso é fundamental, essa ação do Espírito Santo. E esse selo aqui era a mesma palavra, o selo que é colocado na tumba de Jesus, que não poderia ser quebrado. Isso. A palavra Quem mesmo. mexesse naquele selo ali morria, meu filho. Então, esse selo aqui, ó, ninguém mexe, não. Amém, amém, amém. Muita gente aqui falando aqui no podcast aqui, né? Já perguntaram aqui até. Rapaz, o Éder tá com umas perguntas inteligentes, rapaz. Ele tá bom, viu? Daqui a pouco eu faço as perguntas aqui, viu, Éder? A Cássia tá mandando um abraço aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui mais uma perguntazinha, mas depois do nosso comercial. Já vamos com quase 30 minutos já. Rapidinho já se passa aqui. Comercialzinho aí de 1 minuto ou 2 aí, pessoal. E voltamos já. Já? Falar do curso de administração para mim é muito fácil, porque foi ele quem proporcionou tudo na minha carreira. Ou seja, é um curso que pode mudar a vida das pessoas. Esse curso de administração, você pode ser inserido no mercado de trabalho mais rápido. Por quê? Porque você aprende sobre gestão de pessoas, marketing, logística, financeiro, administração ambiental, hotelaria, que eu tanto amo, consultoria e dentre tantas outras possibilidades que o curso de administração dá. As empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, todas elas usam a administração, os princípios da administração, as ferramentas administrativas. Ou seja, quem domina a técnica, quem entende de administração, claro, com certeza vai ter mais possibilidades no mercado de trabalho. No curso de administração, você aprende desde cedo, logo no primeiro semestre, logo no início, você aprende a trabalhar o seu comportamento profissional, você consegue aprender o empreendedorismo, a logística, você aprende a usar ferramentas de gestão, de controles, todas as ferramentas que as empresas usam em suas gestões. Para você ser um profissional de sucesso, você vai precisar ser uma pessoa criativa, dinâmica, determinada e uma pessoa que consegue dar resultados, tanto para as empresas, para as organizações, como para você mesmo. Agora deixa eu improvisar um pouquinho. Produção, só um pouquinho, tá? Deixa eu improvisar. Gente, o mundo está passando por várias transformações e você precisa ser transformado pelo curso de administração.
Então, vem para a FMB ser transformado, tá? Porque lá o seu sonho está ao seu alcance. Voltamos então, estamos hoje aqui falando sobre pneumatologia com o nosso convidado, pastor Edson Araújo e pastor Wagner Gaspar. Pastor Edilson, dá só um abraço aqui para o meu diácono que está de férias, tá certo? B. Pontes. Olha aí, então foi isso aí, né? Um grande abraço aqui. Não esqueça de orar por você não, B. Pontes. Você está de férias, você vai voltar, viu? Do raio, tá bom, tá certo. É que tu tá enxergando. É bom ter essas amizades. É bom ter essa amizade, viu? Tá bom. Mas vamos lá. Jesus Cristo foi batizado pelo Espírito Santo? Ele foi batizado nas águas, né? Ah. Em nome do... Eu acredito que sim, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dele mesmo, né? Havia Agostinho. Agostinho falava algo muito interessante, né? Agostinho diz assim, o pai só é pai por conta do filho, porque tem um filho, né? O filho só é chamado de filho por conta do pai, né? Por ter um pai, né? E o Espírito Santo é o vínculo de unidade entre o pai e o filho, e, portanto, procede dos dois. Então, assim, no batismo, nessa mentalidade, Agostinho tem uma obra enorme só sobre o Espírito Santo. Inclusive, foi causa, assim, certamente ele queimou muitas pestanas, né? Estudando Trindade, estudando o amor, né? O amor, o tempo. Exatamente. E ele coloca essa realidade, tá? E fazendo um link aí com a sua pergunta, eu acredito que no batismo de Cristo estava lá representado tanto a ação, porque assim, nós sabemos que Jesus era 100% homem, 100% Deus, né? Quem é que estava sendo batizado ali? Era, obviamente, o Jesus 100% homem, que estava sendo batizado ali para o início do seu ministério na terra, tá certo? O seu ministério aqui. Então, ali ele era batizado também no nome do Jesus 100% Deus, tá? A gente vê distinções assim, muito claras das personalidades de Cristo. Quando ele está dormindo no barco, cansado, quem é que estava cansado ali? O homem, Jesus. O Jesus 100% homem. Uhum. E o barco sofreu ameaças, os ventos, né, o maremoto, e eles foram acordar Jesus, e Jesus então acalmou a tempestade, acalmou. Quem foi que acalmou? 100% Deus. Tanto que os próprios discípulos, quem é este? Quem é este? Não é o que estava com sono agora. Quem é este que tem poder, né, para mandar os ventos pararem e eles param? Então essa a ideia do batismo, na minha ótica, pode ser vista nesse prisma, tá? Nessa perspectiva. Ali era o Jesus homem que estava sendo batizado para o início do seu ministério aqui na Terra. E ali ele foi batizado. Pastor Wagner, o que você diz aí? Como sempre, eu queria complicar, posso? Pode complicar. O pastor ele é chamado aqui para complicar também. É pago para isso, né? No caso aqui a gente vê uma distinção, existem algumas maneiras de você encarar isso. No caso, a gente vê a questão desse evento, que Jesus estava no barco, na kenosis. Uhum. Kenosis no grego e kenosis na teologia. No grego se fala kenosis, porque não tem o S, não tem som e Z, mas na teologia tem. Na kenosis, Deus abriu mão, ele tinha um celular, mas não usou, ele tinha atributos, mas não usou. Então, nesse caso, na teologia tradicional, se crê que houve uma manifestação do Deus, de Jesus Deus, quando ele repreende. Já na teologia pentecostal, que é outra teologia, outra pneumatologia, que alguns não gostam, mas alguns acham que seria mais desenvolvida, que ali ele estava atuando nos dons do Espírito Santo, na operação de milagres e maravilhas. Que o dom de milagres e maravilhas ele está na intensificação e na atenuação das leis da natureza. Por exemplo, acalmar uma tempestade, atenuação. Então, seria Jesus ali agindo através dos dons do Espírito Santo. Já na teologia tradicional, não estou sendo a favor nem de uma nem de outra, estou citando as duas, na tradicional seria uma manifestação dos atributos de Deus, a onipotência. Eu acho válido, pastor Edilson e pastor Gaspar, lembrar sempre que os sinais de Cristo tiveram uma finalidade.
a finalidade de gerar fé, Exatamente. tá? Não era de causar espetáculo. Jesus não era curandeiro. Ele dizia até para não falar. Isso. O próprio João, no seu evangelho, né, que já foi 90, já no final do primeiro século, então já havia uma certa maturidade na igreja cristã, tá certo? Então ele deixou muito claro no capítulo 20, versículo 30, né? Ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Nós bem sabemos que os judeus eram apegados a sinais, né? Sim. O próprio Paulo fala a respeito disso. Os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, quanto a nós pregamos a Cristo, tá certo? Que vai acima. É escândalo. Que é escândalo, exatamente. Nós pregamos aquilo que choca, porém salva. Tá? O evangelho é paradoxal, né? É, Total. A pastora Edna aqui, ela faz uma provocação. Mas e aí, afinal de contas, foi batizada ou não pelo Espírito Santo? Ela está pagando para saber ainda. Então vamos lá. Na teologia Ela quer tradicional... pegar e dizer, rapaz, foi ou não foi? Né? Na teologia tradicional, porque na teologia o batismo do Espírito Santo é quando a pessoa recebe o Ela está Espírito querendo Santo. trazer. Ela recebe a Jesus. Eu compreendi a sutileza aí. É, Eu compreendi. Se eu fizesse uma pergunta dessa para ela ia dar em mim depois, né? É, né? Então, ele recebeu o Espírito Santo no batismo. Quando ele sai, o Espírito Santo está em forma corpórea e sobre ele em forma de pomba. Sim. Então, ali você vê a trindade, o Deus Filho recebendo o Deus Espírito e o Deus Pai falando, esse é meu filho amado, que me comprazo. Então, ele recebe o Espírito Santo no batismo dele, não é o batismo de João, é o Espírito Santo que vem sobre ele, até para atuar no seu ministério. Na teologia tradicional, ele é batizado quando recebe o Espírito Santo. Na teologia pentecostal, ele também, porque o Espírito Santo está sobre mim, porque ele me encheu para pregar boas novas. Libertar cativos. Libertar cativos. Então, tudo isso nas duas teologias, Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Agora, é algo complicado a gente entender, porque em Romanos capítulo 9, verso 6, 9:6, que diz o seguinte, não, 8:9, diz, se vós não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo é um sinônimo dentro da chave hermenêutica da pneumatologia para Espírito Santo. O Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito. Então, é difícil de entender, é complicado de se entender, é paradoxal. Você entendeu, pastor Hélio? Não me complique não, parceiro, estou te ajudando. Olha. Tá bom, meu amor. Aí vamos lá, né? Vamos aqui tendo trazer provocação também, né? A pessoa fala muito, hoje muitas igrejas assim, fulano caiu no espírito. E aí você vê algumas manifestações em algumas igrejas assim, cair no espírito, e as pessoas caem. Na realidade, no pensamento dos pastores, o que é esse cair no espírito? É uma ação, eu diria assim, efetiva do agir do Espírito Santo? Ou podemos também pensar que pode ser um momento de êxtase? E como é que vocês encarariam essa daí? Vai começar o que eu comecei? Nós acreditamos na plenitude do Espírito Santo. Tem realmente momentos em que o Espírito de Deus se torna muito mais evidente nas nossas ações, nas nossas reações, e isso fica muito claro, inclusive na própria relação de Jesus com os seus discípulos, né? Com Pedro mesmo, ele diz, na verdade, não foi você quem respondeu quando ele diz, tu és o Cristo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi você que respondeu, né? Foi o Espírito de Deus, foi o Senhor que respondeu por você. Instantes depois, ele estava querendo complicar, modificar o plano do Senhor, e o Senhor o repreendeu, disse, arreda Satanás, tá? Então, fica muito claro que aí, uma hora ele estava pleno do Espírito, outra hora ele estava econômico. Ele estava bem sem qualquer tipo de plenitude do Espírito Santo, tá? Eu vejo, pastor Edilson, que o Espírito Santo de Deus não derruba, ele levanta, tá? Ele trabalha a vida. Logicamente, muitas vezes, é melhor você derrubar determinado edifício que não foi construído adequadamente para construir um outro
do que reformar aquilo que já está posto, que já está edificado. E como nós somos emoção, né? Como nós somos emoção, há, de fato, pessoas que se sentem confrontadas de tal forma com a sua própria realidade de vida a ponto de cair, literalmente. Eu, apesar de ser de uma linha conservadora, compreendo e aceito A estrutura da pessoa também. a própria estrutura, a estrutura física, sabe, da pessoa, Emocional. o embate, aquela experiência que Isaías teve lá no templo, né? Ai de mim, estou perdido. Então é algo muito sério, eu estou diante do Senhor. Eu tenho dito na nossa igreja que os momentos mais difíceis na vida não é com o diabo, tá? É com Deus. É com Deus. E quando a gente vai observar, os momentos mais difíceis dos personagens bíblicos foram diante de Deus. Sim. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele, no momento mais difícil da vida dele, não foi no deserto, tá? Foi no Getsemane. Foi no Getsemane. A sua alma, tá, entrou em amargura profunda, certo? Ele suava como gotas de sangue, ele esteve ali profundamente angustiado pela iminência de carregar sobre si o pecado da humanidade. Enquanto que lá no deserto, não. Ele enfrentou com a palavra. Tá? Não foi na perseguição dos judeus, não foi na perseguição, não. Tanto quando ele foi preso, ele disse, não, vem cá, guarda essa espada, rapaz, para Pedro. Tomou a espada. Pega a tua orelha de volta. Foi lá, consertou a orelha de Malco, não é? Aquele soldado. Então, na verdade, as nossas próprias lutas são diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sim. Tá? Então, é diante de Deus, é diante da manifestação do Espírito Santo de Deus, que tantas vezes nós somos confrontados de uma maneira severa, certo? Confrontados. Ontem eu estava falando no culto que estava dirigindo sobre aquela experiência de Eclesiastes 3, né? Aquela colocação que a gente às vezes passa por cima, porque nós temos sempre, eu já vi até gente mencionando, dizendo que há tempo de plantar e tempo de colher. Não é assim. Há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Então, tantas vezes, Deus nos leva a arrancar aquilo que foi indevidamente plantado, equivocadamente plantado, tá certo? Então, isso é doloroso, derruba, tá? Eu acredito que é legítimo isso. Tem muita manifestação do espírito infantil, né? A gente sabe disso, e não do Espírito Santo. A gente vê muita infantilidade, infelizmente, mas existem manifestações legítimas. Tá? Não cabe o homem julgar. Não cabe ao homem julgar. Pastor Var, quer fazer algum complemento com relação a isso? Quando o avivamento vem, ele quebra a liturgia. Mas não é a quebra da liturgia que traz o avivamento. Exatamente. Quando o avivamento vem, ele emociona. Muito bom. Mas não é a emoção que produz o Espírito Santo. Muito bom. É muito complicado, por exemplo, eu vou falar aqui um fato que a gente conheceu de perto, assim, uma irmã que ela pesava mais de 125 quilos, e quando ela era cheia do Espírito Santo, ela pulava da altura dessa mesa. Eu não sei se o pastor Edson lembra desse movimento que teve aqui na década de 90, no Colégio São Paulo, com os chamados Guerreiros de Oração. E lá... Eu não estava aqui em Fortaleza, não, mas eu lembro. Mas foi o movimento que chamou... Sim. Alguém devia escrever algo a respeito. Eu gostaria, não ter tempo, de registrar isso, fazer um recorte histórico. E a irmã pulando, um médico ortopedista ateu, viu aquilo e se converteu. Opa! Ele pediu para examinar o joelho da irmã e disse, é impossível essa mulher pular desse jeito, está com o joelho inteiro. Agora, que existe muito movimento que não traz santidade, porque como a gente estava falando aqui, se encontrar com Deus dá um pavor, porque a gente vê os nossos defeitos. Sim. A gente é confrontado. E muito movimento e pouca santidade, alguma coisa está errada. Tudo tem um fim útil, tem um propósito. Não tem qual é o propósito de tanto movimento e tão pouca santidade, tanta coisa, tanta confusão? Isso. Deus tanta igreja e pouco sal. Pouca luz. Eu vou falar aqui algo... Sociedade cada vez mais violenta, mais corrupta, corrompida. Eu não acredito em negócio de dente de ouro.
Tu Não, tem o dente de ouro, pastor? Não, quem dera. Não. Já ia dar para ajeitar o carro. Já dá para arrancar e vender. Mas pra eu projetar o ouvi carro. falar de um pastor que ele chegou numa igreja, e nessa igreja ele era tradicionalzíssimo, e a igreja renovada, choveu ao redor da igreja, um pastor orou e não choveu na igreja, a igreja era numa quadra. E quando ele chegou em casa, tinha algo na boca dele. E quando ele foi para o dentista, tinha 2 dentes de ouro lá. Ele entrou em parafuso, ficou uma semana em crise, e começou a entender que Deus faz coisas, mas nem por isso ele saiu orando para distribuir um dente de ouro por aí. Nem saiu pedindo mais, né? Não. Eu quero a dentadura toda agora. Não. Mas é algo complicado. Por exemplo, eu passei algum tempo para digerir isso, mas eu entendo que tudo que Deus faz tem um fim útil, tem um propósito. Sim. E Deus faz coisas esquisitas porque ele é onipotente. Agora, não é que isso vai virar doutrina. Se virasse doutrina, estava nas epístolas. Exatamente. Perfeito, pastor, perfeito. É forte. Não precisa cair todo domingo, pastor Edilson. Né? E é como ele falou, não é o emocionalismo, as quedas que vai gerar espiritualidade ou santidade na igreja. Tá? Na verdade, precisa vir como manifestação do Espírito de Deus e não nossa. Pede para curtir a... Perfeito. A Aida está falando aqui para a gente curtir, né? E, então, vamos lá. Vamos aqui pensando aqui também em Atos, então. Capítulo 2, que acho que é o textual, quando fala aí do... Pentecostes, né? Foi batismo com o Espírito Santo ou foi manifestação de dons? Para mim, foi batismo com o Espírito Santo. Vou explicar. Agora a gente tem que entender as teologias. Dentro da teologia tradicional, o Espírito Santo chegou pela primeira vez, então foi batismo com o Espírito Santo. Uhum. Porque quando a pessoa aceita Jesus, ela é batizada com o Espírito Santo na teologia tradicional. Sim. Na teologia pentecostal, também foi batismo com o Espírito Santo, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Sim. E na teologia tradicional, eles tiveram a plenitude do Espírito Santo, porque foram cheios do Espírito Santo. E teve manifestação de dons também. Ou seja, foi inauguração da igreja, não teve economia. Exatamente, a glossolalia, né, que houve ali. Na verdade, essa glossolalia foi as línguas estranhas que nós falamos agora ou não? Foi levado... Não, eram as línguas, tanto que um entendia contexto. como sendo na sua própria. Então, há uma distinção do dom de línguas com a manifestação do dia de Pentecostes. Tá? Então, na verdade, há uma distinção clara. Eu não vejo ali como o dom de línguas ali em si. O dom de línguas que é colocado, por exemplo, em 1 Coríntios. Tá? Não, para mim é distinto. Ali foi uma manifestação única. Ali foi o cumprimento de uma promessa, inclusive. E promessa cumprida não se repete. É aquilo ali. Tá? Não vai haver. Às vezes eu vejo pessoas, e eu falo isso com todo respeito a quem pensa diferente, eu não sou dono da verdade. Eu vejo pessoas, às vezes, Senhor, dá-nos um novo Pentecostes. Não, na verdade, Pentecostes foi... Não é necessário. Exatamente, foi uma promessa, né? Que foi cumprida pontualmente ali. Então é promessa... Vale a pena ver de novo, não, pastor? Pois é, mas acontece promessa cumprida, né? Pastor, não foi suficiente aquela? Muitas vezes nós né? Não vemos as coisas de Deus como sendo suficientes para a nossa vida. E aí a gente fica... por isso que é preciso ser trabalhado as nossas motivações. O nosso Deus conhece as nossas motivações. Qual é o motivo pelo qual eu quero um novo Pentecostes? Será que ele não trouxe o ensinamento necessário para mim? Tá? Pastor, mas quando ele fala línguas como de fogo pousou sobre cada um deles, não seria ali uma língua não pátria? Seria uma língua diferenciada? Uma língua ininteligível, eu falo? É possível. É possível. Agora, o que mostra é que as pessoas se entendiam. Depois, né? Na Cananeus sequência... e tal, eles se entendiam. Pessoas que falavam idiomas diferentes. Né? Houve uma manifestação milagrosa. Quanto a isso, eu acho que tanto batistas como congregacionais, né? Quanto pentecostais, assembleianos, todo mundo concorda que houve uma manifestação milagrosa. E a começo eles são ridicularizados. Sim. E depois todo mundo chamado até de bêbados, né? Estão embriagados, né? Embriagados. Eu vou pegar aqui um pouquinho das perguntas do pessoal aqui, dos internautas tem muito aqui, deixa eu pegar aqui alguma aqui. Começando pelo do Eric, que ele começou lá atrás, já tinha feito uma pergunta, eu passei, mas eu quero retornar. Qual a diferença entre a presença manifesta do Espírito Santo
e a onipresença de Deus. O Éder pergunta isso daí. Qual a diferença entre a presença manifesta do Espírito Santo e a onipresença de Deus? Vocês compreenderam essa pergunta aí? Sim. O que eu posso... Acho que ele está falando de uma forma atuante. O que eu... Primeiramente, eu acho que precisa deixar muito claro que o Espírito Santo é plenamente Deus. Assim como plenamente é Deus o Filho e o Pai. E ele é onipresente. Exatamente. Deus é onipresente. Então, assim, os atributos De Deus está no Espírito são Santo. pertencentes aos três. Tá? Em Mateus 28, 19, diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os três estão ali, tá certo? Nesse conjunto, né? Os três se identificam na Escritura, né? E Pedro também atesta essa compreensão, né? Claramente, em Atos 5, 3 e 4, que é o episódio lá de Ananias e Zafira, né? Então, você mentiu ao Espírito Santo. E, posteriormente, no versículo 4... Não mentiste a homens, mas mentiste você a Deus. mentiu para Deus. Então, o Espírito como Deus ali, atuando claramente, né? E 1 Coríntios 2,11 também mostra, né, o apóstolo Paulo demonstra essa compreensão. Ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Tá? Perfeito. Pastor, quer acrescentar alguma coisa? Voltando para o panenteísmo, né? Isso só para dar uma visão aqui. Não é o panteísmo. Não é o panteísmo. É o panenteísmo. Mesmo assim é na ortodoxia, viu? Isso. Dentro do panenteísmo, Deus está em tudo, então ele está atuando de uma maneira ativa. Então, o Espírito de Deus e Deus é a mesma coisa. Deus está atuando em tudo. Deus age até no incrédulo através da graça comum, dando aquele dom, o dom de cantar, o dom de falar em público. Isso é a graça comum. Agora, atuar de maneira ostensiva é através dos dons do Espírito Santo, é através dos meios de graça. Amém. Pastor Jonatas faz uma pergunta aqui. Segundo o posicionamento dos nobres debatedores, que ele está colocando aqui, jogou para você dois, podemos entender que existe uma dualidade espiritual entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele faz essa pergunta. Ele continua batendo essa tecla. E depois ele bota, mesmo diante da carta dos Hebreus, como entender os heróis da fé? Muito bem. Aí vocês aí dizem... Não é dualidade, é só a diferença de atuação. No Antigo Testamento... A forma que ele vai estar atuando. No Antigo Testamento ele está atuando de uma forma e no Novo vai atuar de outra, mas é o mesmo Espírito Santo atuando. Que você vai ter que entender... É o mesmo Espírito, claro. O mesmo Espírito atuando no Antigo Testamento, no ministério de Jesus. De forma diferente. E no Novo Testamento. Mas é o mesmo Espírito atuando de maneiras diferentes, porque eram atuações diferentes. Por exemplo, ele vem para selo e permanência só no Novo. Só que Deus está na eternidade. Então, da mesma forma que ele regenerou no Novo, ele regenera no Antigo. Ele só não permanecia, mas ele regenerava. Amém? Quer complementar, pastor? Amém. Não, a ação é essa mesmo, né? O Antigo Testamento, isso é comum, acredito que todos compreendem, nós éramos salvos pela promessa, certo? Pela promessa. Perfeito. Então, sempre, no Novo Testamento, nós somos salvos, né? Ou seja, o que eram sombras passou a ser real, tá? Então, havia uma promessa, não era visível. No Novo Testamento é visível e nós somos convencidos de que ele é o Cristo. Não precisa esperar outro. Tá? O João está com vontade de bater um pouquinho você. O doutor Alisson Castro está conosco, né? Está também. Lembrança que o doutor Alisson Castro está conosco aqui. Hoje nós temos aqui advogado, nós temos aqui doutor em administração, temos teólogo, o negócio está bem. Temos professor de hebraico, que mais uma vez se pergunta, o Espírito Santo se manifesta de acordo com a denominação da igreja, é? Pula essa daí. É possível. É possível, né? É possível. Tudo é possível aquele que crê, Jonatas. O Espírito Santo não se manifesta de acordo com a denominação da igreja, não, mas o espírito de porco, sim.
Essa foi boa, né? Na igreja tradicional, o Espírito Santo é silencioso e na pentecostal já vem com alto-falante. É assim, é? Não, os crentes é que são diferentes. Mas vamos lá, pessoal. Tem aqui uma pergunta aqui também com relação a os dons, né? Os dons, eles são para hoje aquilo que você falou, né? Aquela questão continua ou cessaram? O que é que os pastores têm aí dentro dessa visão teológica? Eu creio que são contemporâneos os dons. Da mesma forma lá de trás? Sim. Embora eu creia também que há muitos exageros e confusão hoje. Aquilo que a gente já tinha falado. Agora, só voltando, fazendo uma digressão aqui um pouquinho, até a finalidade da pessoa ser cheia do Espírito Santo, ser batizada com o Espírito Santo, dentro da teologia pentecostal, mudou. Dentro dos pentecostais históricos, você pega na década de 80, 90, eles queriam ser batizados do Espírito Santo para vencer o pecado. Hoje não, hoje é propaganda, hoje é chamar atenção. É possível pegar e ter uma afirmação, é até perigosa essa afirmação, mas eu já ouvi alguma coisa parecida. A evidência do batismo do Espírito Santo é uma evidência, que é o falar em línguas, é uma evidência de que essa pessoa foi salva. Pode acontecer isso? Biblicamente falando, tem respaldo bíblico para isso? Não, é né? consequência. Por exemplo, só recebe o batismo com o Espírito Santo quem já tem o Espírito Santo, porque dentro da teologia pentecostal, dos pentecostais históricos primários, é a segunda bênção. Na Igreja de Deus é a terceira bênção. Dentro da teologia da Igreja de Deus é a terceira bênção. Então, se é a segunda bênção, a pessoa já foi salva. Então só é uma consequência. Pastor... A primeira bênção, no caso deles, é a justificação. Isso. Tá? A justificação. Através do Espírito Santo. Esses dois continuam? Os dons, então, vamos voltar. Eu acredito em todos os dons que estão na palavra de Deus. As manifestações, às vezes, são, na minha ótica, um tanto equivocadas. Outro dia, por exemplo, eu falava em nossa igreja, pastor, e Deus ainda cura? Ele disse, ele nunca curou tanto como ele tem curado hoje, certo? Eu enfrentei um câncer, como eu estava te falando antes, né? Bem severo, tá? E está aí contando a história. E estou aqui, muitos partiram, eu estive lá no ICC, fazendo quimioterapia, e muitos que eu ia, quando eu voltava para uma outra sessão, já não os encontrava, certo? E o Senhor operou um milagre na minha vida. O meu filho, que hoje tem 29 anos de idade, quando eu era pastor em Brasília, ele um dia amanheceu sem sentir as pernas, e nós levamos ao hospital, e ele estava com uma paralisia nos nervos periféricos, tirou sangue da medula, tudo lá, ficou internado, e o médico categoricamente disse que ele ficaria entre 2 e 4 meses internado e ficaria com sequelas muito sérias. E nós oramos, e nós colocamos diante de Deus. E para a glória do Senhor, isso foi no domingo, na segunda-feira ele estava bem em casa, curado pela obra de Deus, tá certo? Então, assim, o nosso Deus, ele age. Ele pode agir por meio de médicos, ele pode agir por meio de medicamentos, nós bem sabemos disso, que inclusive a própria parábola do bom samaritano mostra isso. O azeite era um elemento terapêutico que era colocado lá. Então, está alguém enfermo entre vós, diz Tiago, né? Ore e derrame azeite. Então, assim, está com dor de cabeça, ore e tome Neosaldina. Tá? Não é pecado, não. Tá certo? Agora, o que Deus é quem vai operar. Eu acredito que é Deus quem opera, não é medicamento que cura. Quem cura é Deus, o especialista em cura é Deus. Tá? Agora, ele usa o que ele quiser. Tá? Em relação às manifestações, Deus usa com um propósito. Com um propósito. Então, muitas vezes, com todo respeito, nós observamos manifestações sem propósitos. Tá? E o propósito dos dons, mais uma vez, é a edificação do corpo de Cristo. Então, em que o corpo é edificado com determinadas manifestações? Fica a pergunta. Tá? Então, se você vê que o corpo está sendo edificado pela manifestação de determinado dom, é de Deus. Com determinada manifestação? Alguém está lucrando? Isso, exatamente. Exatamente. A glória está sendo dada para quem? Isso. Porque às vezes a gente vê cultos hoje antropocêntricos. Chegou no ponto, exatamente.
Eu posso confessar um pecado aqui? Pessoal, intervalo de 1 minuto apenas. Bota o intervalo aí que Não nós precisa de 1 minuto, voltamos, não. né? A gente vai aqui ouvir uma confissão de pecado ao vivo do pastor Wagner. Pastora Edna, por favor, não saia daí. Em apenas 1 minuto nós retornamos. Bota o intervalozinho aí. A Faculdade do Macedo Patrulheiro traz uma grande novidade já agora para o mês de abril. Trata-se do curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico. E hoje eu estou aqui com o pastor Helder Pinto, que vai nos falar rapidamente como vai acontecer esse curso, pastor. Olha, o nosso curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico é uma parceria do Centro de Aconselhamento Bíblico no TCIA e a Faculdade Macedo de Baturité. Nosso curso será totalmente remoto, online, onde nós juntamos 12 professores, mestres, doutores em aconselhamento bíblico, como o Dr. Márcio Leal, o Dr. Jonatas Abdias e outros que estão conosco e que você precisa conferir para conhecê-los em nosso curso. Não esqueça, faça a sua inscrição aqui, o número está aparecendo e você pode nos contactar. Não fique de fora. Conto com você, Faculdade do Macedo Patrulheiro. Seu sonho ao seu alcance. Voltamos então para o nosso Pensando Teologicamente, já com 1 hora, rapaz, de podcast. E agora nós vamos ter aqui uma revelação do pecado. Mas antes do pecado, não, a revelação do pecado, mesmo isso vai falar. Vai revelar vai confessar um pecado aqui ao vivo, né? Mas eu tenho aqui uma pergunta que eu já ia colocar aqui, a outra aqui, né? É o pastor Armando Xavier, né? Ele disse, rapaz, ele está confuso agora aqui, né? Ele disse, rapaz, eu estou confuso no debate. A graça comum ou misericórdia de Deus? Conforme Efésios. O Espírito Santo sela só na vida dos salvos, ou quem não é salvo também o Espírito Santo por graça comum? Ele tá meio confuso. Eu vou completar ainda, confundir mais o seguinte: a pessoa que não aceita Jesus pode ser usada no dom dos Espíritos Santo? Não. Então, eu acho que é basicamente aqui que o Armando Xavier também... Graça comum é dentro da teologia calvinista Isso. para talentos. Talentos, não é dom, não é para dom Talentos espiritual. naturais. Entendeu, Tem pastor talentos Xavier? naturais que são tão esplêndidos que só podem vir do Pai das Luzes. Na verdade, só fechando, o dom espiritual, né, são dons espirituais. Aquele que não tem Cristo não tem vida espiritual, porque fostes encontrados mortos em vossos delitos e pecados. Então, aquele que é morto espiritualmente não tem qualquer tipo de dom espiritual, não tem vida espiritual. Você Perfeito. pode até substituir com dons do Espírito Santo como dons sobrenaturais. Sobrenaturais. Né? Então, esses dons, 1 Coríntios 12, são na esfera do sobrenatural. O pastor Éder, o teu membro lá da sua igreja, o Éder Lopes, ele fez uma piadinha com o pastor Armando aqui, depois tu disciplina ele lá, viu? Que ele disse que o pastor Armando é mais próximo de Deus pela altura. Tava tão bem, Ele estava indo bem, Éder, rapaz, por favor, você... Ele Logo agora, o presidente. ele logo falou isso com o nosso presidente da nossa região, viu? Tu conversa com o Éder Lopes por mim, viu? E manda ele, viu? Coloca ele agora confessa teu pecado aí, pessoal. Break news. Pastor Raimundo de Frota Sá Nogueira, que foi reitor do Seminário Batista. E tinha umas turmas no Seminário Batista, estavam se formando, eram turmas pequenas, eu ia dar aula, e às vezes as turmas de 2 alunos, 3 alunos não iam. Aí eu não ia para casa, eu ficava conversando com o pastor Nogueira. E eu ficava querendo pegar, pastor Edson, fazer pegadinhas com o pastor Nogueira, porque o pastor Nogueira era teólogo, pedagogo, administrador, farmacêutico, psicanalista, mestre em educação, várias especializações, filósofo. Então, conversar com o pastor Nogueira era tremendo, principalmente negócio de assembleia, tudo esse tipo de coisa. Você tinha a resposta para tudo. E eu comecei a fazer perguntas para eles e até inventava histórias para ver se pegava ele em alguma, rapaz. Aí eu comecei a inventar uma história totalmente no aspecto de possessão demoníaca. Porque ele era psicanalista, tinha muita leitura na psicologia e tudo. E eu pensando que ele ia, por ser batista, que a gente é preconceituoso, ia trazer uma resposta puxando para fora da teologia, não. Ele disse, Wagner, meu filho, ore mais, vá orar, porque isso aí é demônio. Então, existe a contemporaneidade dos dons, e como o Jonathan fez até uma provocaçãozinha aí, mas na boa, que ele é gente boa, muda para a igreja? Não muda para a igreja.
não muda para a igreja. Deus cura na Batista, até na Batista Sim, regular, sim. na Batista da Convenção, Uhum. na Batista Nacional, na Congregacional, na Congelacional, Até na congregacional. até na Aí Congelacional. eu tenho uma pergunta baseada no que você está falando aí. Existe uma tendência, não volto a colocar assim, de muitas igrejas ter essa questão assim, na minha igreja eu expulsei um demônio, e naquele culto apareceu um demônio, eu expulsei. E aparece muita igreja que tem muito demônio aparecendo, e tem outras que não aparecem. É. Como é que é isso aí? Como é que tu explica isso daí? Cara, Digo isso porque lá na Igreja Evangélica Congregacional do Conjunto Ceará, onde a qual eu sou pastor, né? Rapaz, nunca expulsei demônio lá, não. Não sei se eles pulam para outra igreja, nada não aparece, não. Como é isso, Wagner? Pode ser o público que você está evangelizando também. Né? Por exemplo, o bairro da Vila Manuel Sátio, ele é recheado de centros espíritas. Então, um bairro muito pesado. Carregado, né? Já encontrei trabalhos em frente à igreja. Não que eu quero que os demônios vá lá para a minha igreja, porque eu tiro bem longe de lá, viu? Tinha uma vizinha Como que estiver me ouvindo aí, por favor, jogava mantenha a água distância. na porta da igreja, todo dia de manhã. A gente saía da vigília, ela estava botando uma aguinha lá e tudo. Mas isso é muito relativo. Tem muitas situações também que... infelizmente... Não seria trabalho da própria igreja direcionada para esse tipo de público? É bem complexo. Né? Acho que também, por exemplo, já peguei casos de pessoas fingindo possessão demoníaca. Sim, sim. Eu ia falar justamente sobre isso. Ainda bem que você se antecipou. Eu tive uma vez num culto no interior aqui do Ceará, e lá uma pessoa supostamente teve essa manifestação. Eu estava com um pastor amigo nosso, que ele é até lutador de jiu-jitsu, e ele chamou a pessoa para da sala do lado, né? E olhou para a mulher, deu 2 no pé da orelha dela, e o demônio foi embora. E ela disse: por que está fazendo isso? Não, é porque eu queria uma cesta básica. Pois é. Ele expulsou com 2 no ouvido dela e uma promessa de uma cesta básica. Pois é. Essas coisas que a gente fica preocupado. Existem muitos casos assim. Eu peguei muitos casos da minha igreja. As pessoas iam nos buscar em casa para orar com pessoas. Aí eu levava uma agulha. Uma agulha. Eu tacava no bumbum da pessoa. Quando ela pulava, eu sabia que não era demônio. Essas táticas que o pastor Wagner não quer utilizar. Os irmãos que estão aí, Cristo, por favor, não ande com alfinete. Havia muita confusão em tempos idos entre o problema de epilepsia, não é? Isso. E a histeria também, né? A pessoa tinha epilepsia e as pessoas queriam expelir o demônio. Ela está com um problema. O Novo Testamento faz diferença. Ele curou a muitos lunáticos, que eram pessoas que também têm surto. Você tem que distinguir também se é um surto psicótico e se é uma manifestação demoníaca. É algo que você tem que ter, pelo menos, bom senso. Bom senso ajuda muito. Amém. É muito assunto, né? Mas a gente já está aqui já com 1h20, não é isso mesmo, estamos já dando encerramento aqui o nosso podcast. Tem, ficou muita pergunta aqui, pessoal. Quero primeiro pedir desculpa, né? De a gente não estar respondendo a tudo, né? Porque vem muita gente aqui, né? E até por último, o pastor João faz essa pergunta: a manifestação do Espírito Santo depende da liberdade ou da vontade humana, né? Isso. E aí a gente... mas ao mesmo tempo, 1 Coríntios 14:32 diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, você tem como controlar. É bem verdade, quando a pessoa é imatura na fé, ela pode ter uns exageros, porque emociona. Sim. Mas o espírito do profeta está sujeito ao profeta. A Bíblia diz que tem que ser tudo com ordem e decência. Muito bem. Exatamente isso. A gente vê, eu só vou enumerar, pastor, rapidamente, assim, as funções claras do Espírito Santo na vida do homem. Tá certo? Perfeito. Então, fechando com essa daí, é mais ou menos isso mesmo. Pronto. A obra do Espírito Santo na vida do homem, tá? É testemunhá-lo a Cristo. A obra primária, como eu gosto de dizer, é de convencê-lo do pecado, a obra de trabalhar na regeneração do homem, lá em Tito, não é? 3:5, mostra claramente isso, sabe? Não vamos ler até por conta do tempo, mas você pode ler na sua casa, tá? Então o Espírito Santo mora na vida do crente, ele faz moradia, faz o corpo, tá? É uma pessoa que se entristece, tá? Que está dentro de nós. Tem o papel do consolo,
João 14,16 mostra exatamente isso. É garantia da salvação, Efésios 1,13, como o pastor Gaspar já mencionou, ele sela, garante a nossa salvação, tá? Assiste-nos, dando-nos direção para a vida, Romanos 8,14, tá? Ele opera na santificação, nos separando, Paulo fala isso, escrevendo em 2 Timóteo 2,13, tá? Também capacita o crente, tá? Capacita com o fruto do Espírito, 5:22, né? Aqueles 9 elementos do fruto do Espírito. Então, torna o crente alguém diferente, tá? Com o fruto do Espírito. E nele nós somos imergidos no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, mostra exatamente isso. Então, há funções distintas da ação do Deus Espírito na vida do homem. Tá? Nós, às vezes, por conta das nossas próprias inclinações, é que só visualizamos determinada área da ação do Espírito Santo de Deus. Mas são muitas, aqui são algumas delas, existem outras. Tá? Então, essa plenitude bendita do Espírito Santo de Deus que torna-nos pessoas diferentes. Tá? E quando ele é pleno na nossa vida, o seu fruto é bem visto. Amor, bondade, benignidade, e aí vai. Né? Amém. Pastor Edson, Amém. Suas considerações finais, pastor. Vamos chegando ao nosso final aqui. Uma alegria estar com o pastor Edilson, com o pastor Gaspar, com você, que acompanhou a gente, não é? Peço perdão se deixamos de corresponder à expectativa de algum de vocês e nos colocamos à disposição para crescermos juntos, né? Nos edificarmos mutuamente. Somos aprendizes, todos nós. Eu tenho 30 anos aí no pastorado, lecionei em algumas instituições, na Faculdade Teológica Batista de Brasília, aqui no Recife, no Piauí, aqui em Fortaleza, perdão, e no Piauí, e nós continuamos essa trajetória como aprendiz. E a cada dia sou surpreendido pela bondade de Deus e pela manifestação do Espírito Santo. Amém. Pastor Wagner, Gaspar. Agradecer a presença do pastor Edson aqui, conhecendo ele, que foi maravilhoso. Aqui, que aula. Amém. Ele finalizou com algo assim tremendo da pneumatologia, muito edificante. Amém. Agora nós ficamos devendo no fruto do Espírito, né? Isso, eu só mencionei. Agora, nós ficamos devendo, porque às vezes a gente dá tanta ênfase nos dons e o fruto do Espírito é mais importante, é muito mais importante. Sem dúvida. Que aqui evidencia em nós o novo nascimento. Exatamente. Que evidencia. E que está cheio Pneumatologia, parte 2. E sem falar que o fruto do Espírito, eu acredito que é a parte mais eficaz do agir do Espírito Santo, né? Paz, amor, porque quando você vai sair da teoria mesmo e vai para a prática, né? Como pessoa, né? Como ser humano. E a vivência. A vivência, né? Eu vou finalizar dizendo aqui, olha, dom não é termômetro de espiritualidade. A igreja que mais se cita dons na Bíblia é a das igrejas mais carnais. Isso. Que é 1 Coríntios. Isso. Então, muita gente se deixa arrebanhar por uma pessoa muito carismática, mas de pouco caráter, porque ela não tem um fruto do Espírito. Isso. E a gente tem que ter muita humildade para falar num tema desse, para saber que algumas coisas são complexas, dizer, essa igreja é de Deus, esse movimento é de Deus, esse movimento não é de Deus, só a história mesmo que vai dizer. Isso. Tem tanta gente que começou tão bem e terminou tão mal. Verdade. É muito mais, melhor é o final das coisas do que o começo. Sim. Amém. Esse é o nosso podcast Pensando Teologicamente. Quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês, né? Continue conosco, façam aí o compartilhamento do nosso link. Você que já assistiu, gostou do nosso tema de hoje, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha aí com o teu grupo de WhatsApp, quando você tem aí forma de divulgar o nosso trabalho, né? A Faculdade Maciço Baturité traz esse podcast toda terça-feira, a partir das 15 horas, e eu conto com a sua audiência, com esse encontro marcado na terça-feira. E para finalizar, oração, né? Amém. Vamos nós. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento que Tu nos concedeste. Dá-nos, ó Pai, cada vez mais a Tua proteção,
Obrigado, Deus. Obrigado pela vida do pastor Edson, que está conosco, pela vida de pastor Gaspar, pela vida de nossos irmãos que estão também aqui na parte técnica, trazendo esse momento aqui conosco, meu Pai. Venha abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs que nos acompanham até esse momento, Pai. Seja com eles, ó Pai. E até a próxima terça-feira, Senhor, com outro podcast, ó Pai, direcionado pela Tua presença. Assim, Deus, eu oro e eu agradeço. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus e até terça-feira. Amém.